O Endrick chegou a jogar no São Paulo, mas não houve um acerto financeiro num determinado momento, ele precisava de uma ajuda de custo, ele veio para o Palmeiras. O Palmeiras joga amanhã e depois joga com o São Paulo. Já pensou se ele faz o primeiro gol contra o São Paulo? É claro, eu não estou culpando. Tem muito moleque bom que naquele momento não é feliz e o time dispensa. Isso é normal. Isso em qualquer time acontece. E aí, Pavão, como é que você vê esse garoto do Palmeiras? Eu sou muito a favor em revelar rapidamente esses garotos, né? Porque eu lembro na Copa São Paulo, quando eu jogava... eu disputei 4 Copas São Paulo, né? O Tele Santana ficava ali na beira do campo assistindo no segundo tempo a gente jogar, né? E tem jogador que via o Tele e ficava acanhado, não queria correr, não queria driblar, virar um jogo, dar uma caneta. Os caras ficavam com medo do Tele e não jogavam. Eu já pensava diferente, né? Eu tinha, acho que, uma personalidade muito forte. E quando eu via o Tele ali, eu falava, pô, agora vou no fundo 3 vezes, 4 vezes, vou cruzar, vou voltar no pau ali, mostrar meu condicionamento físico, vou virar o jogo. Eu queria me exibir, me mostrar pro Tele para ele poder me revelar, né? Essa é a personalidade do jogador. Então, eu sou a favor, assim... E tem que revelar mesmo esses garotos mais novos. Então, São Paulo, principalmente, tem que fortalecer a base para poder revelar mais jogadores como esse aí, que deve ter muito por aí. Tirar esse medalhão, você né? falou de personalidade. Tem o Caio, o filho dele, que está aí, ó. O filho dele. Já está lá, já, hein? Já está no São Paulo? Base, ele está treinando forte lá. Legal. Vamos ver, né? Você sentiu personalidade no Endrick? Personalidade demais, sempre teve, né? Desde as categorias de base até agora teve personalidade. Você viu um momento ali que o Paulo falou aqui para mim, que teve um momento que ele foi para cima ali na sede de fazer o gol, tinha dois parceiros dele do lado, ele não tocou a bola. Ele foi sozinho, foi fazer o gol, ele não queria nem saber quem estava ali para ele tocar a bola. Então a personalidade dele está forte, ele tem que continuar jogando, tem que ter oportunidade mesmo e com certeza aproveitar essa vontade dele para fortalecer mais ainda o Palmeiras. Flávio, você falou dessa personalidade, não é só em campo, como o Pavão também observou, mas fora de campo também, na entrevista. O menino na entrevista, ele tem 16 anos. Imagina para entrevistou, ele tinha 11. E ele fala com uma maturidade. Bem mais que o Neymar, né? Lembra? O Neymar era encolhidinho. Com uma maturidade, com uma desenvoltura, com uma serenidade, sabe? Tipo de pé no chão. Você não consegue observar qualquer deslumbramento, nem no menino, nem no pai. Ou seja, a sensação que eu tenho, posso me equivocar lá na frente, tá? Mas a sensação que eu tenho é de que ele está sendo muito bem preparado para ser um ídolo, não só do Palmeiras, mas no cenário internacional. Ô, Flávio, eu acho que ele está no time errado. É verdade, eu acho que ele está no time errado. Com todo o cuidado que o Palmeiras está tendo em colocá-lo, né, no cenário mundial do futebol, que eu já estou falando mundial porque... Ele vai embora. É inevitável, é inevitável. Tem uma tendência a ir para o futebol europeu, né? Assim como aquele menino do Atlético Paranaense também, que tem quase a idade dele. Como é que ela é? Vitor Roque. Vitor Roque. É outro também muito bom, né, que já vai embora. Tem uns do Flamengo, então, que estão comendo a bola, que tem mais ou menos a idade dele, um pouco mais velhos. Né? Então, todos esses meninos não ficam muito tempo aqui. Mas eu acho que ele está no time errado. Se ele estivesse no Flamengo, por exemplo, não vou nem falar em outro time, falar Flamengo. Hoje ele estaria com o pé na Europa e estaria jogando no time titular. Ontem me chamou a atenção uma coisa, eu assisti o jogo do Flamengo contra o Cuiabá inteirinho. E o Dorival Júnior, que é malandro e velho, né? É velho de guerra, o que ele fez? Ele levou, na verdade, um time mais ou menos misto, né? E o banco todo, absolutamente, do goleiro ao ponto esquerdo, assim, os 8 caras no banco, todos eles eram sub-18. Ele já começou no Carioca. No Carioca, olha, que ele colocou toda a molecada para jogar. E aí o que aconteceu? Quando o jogo foi decidido no segundo tempo. O primeiro tempo foi horrível, né? Mas o segundo tempo foi decidido pelo jogo. Quem decidiu? Um garoto que saiu do banco, né? Que tinha o quê? 17, 18 anos. Tem o Matheus França. O Matheus França. Tem 18 anos. Já jogou algumas vezes. Já jogou algumas vezes, mas tem 18 anos. Ninguém estava conseguindo fazer gol. Aí depois o Marinho foi lá, o Marinho foi o melhor jogador em campo, né? E acabou resolvendo a partida batendo um pênalti. Aí depois sofreram um gol no finalzinho, acabou o jogo. E só tinha moleque. Então eu acho que, por exemplo, se o Endrick estivesse no Flamengo, eu acho que o futuro dele estava garantido. Eu acho que o futuro dele está garantido por ele estar no Palmeiras. Não, eu acho que no Palmeiras não, porque o Palmeiras não tem know-how
de revelar grandes jogadores. Já foi o tempo. Não Já tem. foi Não o tem tempo. know-how. Já foi o tempo. Não tem know-how. Olha o Sub-17 do Palmeiras, você vai ver. Olha só, o olha melhor aqui. do Brasil Espera um disparado. pouquinho. Eu vou justificar meu ponto de vista. Ó, revelou quem? O Danilo. Tá no time? Tá. Revelou o Gabriel Veron. Tá no time? Está na Europa. Já foi Ganhou uma negociado. grana pro Palmeiras. Foi embora por quê? Negociou. Porque ele, o Gabriel Veron, o Gabriel Menino, o Veron, o Menino e o Alan Patrick, Patrick de Paula. o Patrick de Paula, saíam para tomar uma. E aí a produção deles fez assim. E aí o Palmeiras se livrou. Não, o Gabriel Menino deu um passo para trás, para dar 50 para frente. Falou, mas eu não vou dar mais Verón, passar e o Verón e o Patrick de Paula, eles tiraram fora. O Danilo também. O que acontece com todos os então, garotos, o Palmeiras, é normal, ou o com Palmeiras quase está todos. colocando meninos no time titular enquanto surge uma extrema necessidade. Não é diferente do Flamengo. O Flamengo coloca os garotos no meio do jogo O mesmo. Hendrick, ele joga em qualquer time. No São Paulo, ele joga onde ele eu quiser. não estou falando onde ele do quiser. Hendrick. Vem cá, não estou falando do Hendrick. eu O Hendrick, tô para falando mim, é um craque. Então, eu o estou Hendrick- falando da estrutura do Palmeiras e da estrutura do Flamengo. Para revelar garoto. Palmeiras É isso que eu tô dizendo. hoje é uma máquina de revelar jogadores e esse moleque está fazendo tudo certinho. Esse menino tem tudo para ser um O Palmeiras não é máquina de revelar. Não eu engana também o público. concordo. Agora é. Não é. Agora Não é. é. Ó, Não é. Por exemplo, o Corinthians Não já é. foi revelador. Hoje, a base do Corinthians não serve para nada. Está tudo terceirizado. O São Paulo ainda revela mais e só se consegue ainda alguma coisa por causa de Cotia. O Santos revela pra caramba. O Palmeiras nunca revelou. Seus grandes astros vieram de fora. Depois que trouxeram o João Paulo, o Palmeiras ganha tudo. Ele revela um monte de jogador. O que mais revela jogador? Vem cá, me diga uma coisa, dentro do seu raciocínio. O título que o Palmeiras queria esse ano era o Tetra da Libertadores. Não vai ganhar o Tetra da Libertadores, Sim. perdeu, estava ganhando 2-0 Ele e ninguém. 2-2. Né? Ele nem o time brasileiro. Não, o time brasileiro Tetra não. Ué, como que não? Não. Estão dois times brasileiros na Mas final? não vai ser tetra. Não vai ser tetra. Então. Não vai ser tetra. Por quê? Porque foi mal planejado. Foi mal planejado a disputa da Libertadores Os com o caras que Palmeiras. das 3 últimas ganharam 2, Então, tá mal o que planejado. acontece? Agora está aí, vai ganhar o título, não tem como, né? Porque está todo mundo perdendo e ele está 10 pontos na frente. E aí o seu Abel Ferreira e a dona Leila Pereira colocam o título brasileiro como o mais importante. Não é o mais importante. Para o Palmeiras era a disputa da Libertadores. E o Palmeiras fracassou. Nas últimas 3 ele fracassou em uma. Planejou-se mal. Nas últimas 3 ele ganhou 2. Mal. É o único título que falta Começou ganhando só de galinha morta. Deu 9-0 não sei quem, 8-0 não sei quem lá. E aí criou-se uma expectativa em cima do Palmeiras. O Celso Cardoso mesmo disse, tem chance de ganhar os 3 títulos? Tem! Total chance! Tem mesmo. Perdeu para o São Paulo, perdeu para o Atlético Paranaense, times muito inferiores a ele, e vai ganhar o Campeonato Brasileiro porque não tem ninguém. Porque ele é disparadamente melhor que os outros. Não, E porque o Flamengo e o Atlético estão disputando a Libertadores. turno e retorno. E o Corinthians e o Flamengo estão disputando a Copa do Brasil. Planejamento é turno e Que se retorno. dane o Campeonato Brasileiro. Planejamento é turno e Que se retorno. dane. Quando é mata-mata, qualquer Corinthians pode chegar. Não Qualquer é Corinthians isso não, pode senhor. chegar. Mesmo Não é isso não, bagunçado. senhor. Porque Mesmo o senhor, bagunça que o Corinthians ele pode chegar. decanta 2 Libertadores ganhas no mesmo ano do Palmeiras. Isso. Então o senhor se contradiz. Por quê? Quando o senhor decanta 2 Libertadores... Sim. Como é que é? Então as Libertadores não tem sentido nenhum, porque Tem o torneio sentido, mas mata-mata. ela não dá para planejar. Ou você acha que o Palmeiras Então, planejou então, o erro? ou o senhor é a favor do mata-mata, ou o senhor é a favor do Planejamento campeonato você só planeja campeonato. Turno e retorno. A verdade é a seguinte... O resto você vai brigar. O Palmeiras foi a grande decepção desse ano. Ninguém fala isso, porque todo mundo gosta de puxar o saco do Palmeiras. Não sei por quê. Não sei por quê. Será que não é porque ele é disparadamente o melhor time do Brasil? Não é o melhor Será time que é do porque Brasil? disparadamente Não ele é. tem muito mais Não dinheiro é. que os outros? Ele perdeu Será do que Atlético porque em Paranaense, 2023 ele vai ser o melhor time do Brasil de novo? Ele perdeu o Atlético Paranaense. Ele não perdeu deve São 1 Paulo. bilhão, ele não deve estádio, ele para tem com estádio isso, próprio. eu não sei, Ele não tem uma eu não base, sei. ele não Os tem uma caras tão base vendendo Deus do terceirizada. mundo. Ele Os está caras assim, o tão Palmeiras vendendo é Deus do isso. É mundo. por isso que se fala Ninguém bem do sabe futebol. o que está lá. Essa Leila entrou lá por isso. prometendo um esquadrão Mas e até agora só contrata a Como é- cabeça de como é bagre. que- ó, o time que mais venceu no futebol brasileiro na temporada, o que menos perdeu, o Palmeiras perdeu 6 jogos só a temporada E inteira. revelou o maior jogador do Brasil. Mas ganhou a Libertadores? E daí? O Guardiola tá lá, como no daí? City, já não sei Era o quando título ganha a mais Liga dos importante. Campeões. Você vai falar que o trabalho não serve? Não, mas ganhou as últimas 2 porque foi o campeão da pandemia. Tinha pandemia.
A pandemia colocou só dois Palmeiras, títulos todo mundo, só só pro Palmeiras tinha pandemia. Só pro Palmeiras tinha pandemia. Não, mas se tivesse acontecido a pandemia um ano antes, o Flamengo ia ganhar também. Porque estava só tem dois times no Brasil, seu Chico Mendes. Só tem Palmeiras e Flamengo. O resto eu não vou enganar ninguém. Eu não vou enganar ninguém. O resto esse campeonato brasileiro, o resto esse campeonato brasileiro não tem a menor graça. Sabe quais serão? Não tem a menor graça. Você sabe quais são os Dispara maiores? um na frente, o Palmeiras é muito melhor que os outros. O Felipão foi campeão. Você sabe quais serão os dois maiores times do Brasil no ano que vem? Palmeiras e Flamengo. Porque o resto é resto. Com um time reserva. Inclusive o seu Corinthians é reserva. Reserva. Esse campeonato brasileiro em nada é a mesma coisa. Então ganha o Corinthians. Ganha o Corinthians. Está desesperado para ficar em quarto lugar. O Corinthians com um time medíocre, com um treinador confuso, é o terceiro colocado. Pois é. E pode ser o Palmeiras é líder disparado. Mas você vê como esse campeonato brasileiro é uma merda. Vamos falar a verdade. É uma merda esse campeonato brasileiro. Não tem graça nenhuma. E o Corinthians não ganha nada. Não tem graça nenhuma. O que é bom? Me fala. É bom a Libertadores. E o Corinthians ganhou quantas Libertadores? Isso uma, sim. porque Deus quis. Isso sim. O Corinthians é o Corinthians é um animador de campeonato. O campeonato brasileiro não tem graça nenhuma. Então o Corinthians devia encerrar essa atividade. Não tem graça nenhuma. Acabou o campeonato brasileiro. Eu não vou ficar aqui iludindo torcida, dizendo que o Palmeiras é bom, o Palmeiras é o melhor do Brasil. Se fosse o melhor do Brasil, quem tinha vencido ou estava para disputar a Libertadores? Essa aqui é a verdade. O Palmeiras foi um fracasso. E esse Hendrick, se bobear, vão afundar a carreira dele lá. Pode escrever que eu te falo. Se ele só fosse ele, eu caía fora. Vai pro Flamengo. Todos sairão fora. Vai pro Flamengo. Vai pro Flamengo. Inclusive os terceirizados do Corinthians. Vai pro Flamengo. É tudo terceirizado. Hendrick, vai pro Flamengo, Hendrick. E no Corinthians também depende do empresário que está no lugar, porque é terceirizado. Não tem problema, a gente terceiriza. Não, a gente é pobre, a gente é humilde. Não é pobre, não. Nós somos fundados. Não é pobre, não. Nós somos fundados lá na esquina do bairro. Ali não é questão de pobreza. A gente não tem vergonha de ser pobre. O Palmeiras também foi por pessoas humildes. Palmeiras também, italianos humildes. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A gente não come mortadela. Tem prêmio. A gente não come mortadela e rota prêmio. Vamos dar um prêmio. O Palmeiras come mortadela e a rota prêmio. Chicão, tem prêmio. Não faz isso, não. Tem prêmio. O Corinthians nem come. Não come. E agradeça a Deus. Você quer coisa mais humilde? Você me dá um bilhão. Você quer coisa mais humilde? Você quer coisa mais humilde que passa fome? Dever um bilhão também. Mais humilde que passa fome. É humilde que deve um bilhão. Jesus Cristo passou fome. E o estádio? Jesus Cristo passou fome. Explica o estádio. E daí qual é o problema? Cristo passou fome. Chicão, tem prêmio. Enquanto paga. Você defende o São Paulo. Não é fazendo mais dívida, não. É pagando. O São Paulo vai ter que arrendar o Morumbi já. Não é comprar e não pagar. Vai ter que vender o Morumbi já. Flávio, tem prêmio. Trazer uma estrutura familiar é muito mais importante do que ele dentro de campo. Então você vê esse menino dando entrevista, as suas palavras bem colocadas, já quando era garoto, hoje também, numa estrutura boa. Eu creio que está no caminho certo. É lógico que agora a pressão vem, é um outro momento dele, nesse lance que ele sai driblando todo mundo, ele poderia ter feito assistência, já vai tomar uma durinha, com certeza tomou uma durinha, você podia ter passado a bola, mas tem personalidade, como todos aqui falam, está no caminho certíssimo. Você acha que ele tem que ir para o Flamengo? Não, tem que ficar onde está dando resultado. O Flamengo fazer o quê? E você, Miller, que é um jogador de um nível altíssimo, até onde esse Hendrick chega? O Hendrick, o Flavito, a luz dele é diferente, né? Eu me lembro que uma certa feita aqui no Mesa, você falou uma coisa sobre o Ademir Divino, que ele andava sobre as águas. Claro, não estou comparando, estou dizendo que no futebol de hoje, o talento dele é inquestionável. É questão de tempo dele. Infelizmente, ele vai ficar pouco tempo no Palmeiras. Porque quando ele começar a jogar, principalmente no Campeonato Paulista, dificilmente ele vai permanecer. Está planejado dele sair com 18 anos. O próprio contrato dele já tem esse planejamento. Ele não vai ficar 2 anos no clube, né? Mas eu espero que o Palmeiras possa vendê-lo bem. Porque, infelizmente, não podemos competir com a moeda de fora. Porque, inclusive, o Miller, os grandes jogadores que caíram do Brasil recente, Vinícius Júnior, jogou quantos jogos no Flamengo? 10 jogos? Saiu com jogos. 16. O próprio Rodrigo. 18, né? Rodrigo, jogou pouco. O Paquetá, muito pouco.
Jogar um ano e meio tá muito bom. Mas o Flamengo vendeu muito bem o Vinícius Júnior, viu? E o Reinier também. Muito bem. Mas usou pouco. Se o Palmeiras usar um ano e meio... Tá vendo? Ô, Hendrick, ó, aqui, ó. Vinícius Júnior foi vendido muito bem. Sai do Palmeiras, você tá numa encrenca. Esses palmeirenses não sabem nada de administração. Você não caberia no Corinthians, não, Chico? Não quero entrar no Corinthians. No Corinthians, não? Não Ô, quero, Chico, não. você está influenciado com aquele gol que o Hendrick fez na final lá em Não, Itaquera? não foi influenciado por nada, só estou achando que ele está no clube errado. Ele tinha que estar num clube que privilegia e que dá vazão para os talentos. Quanto tempo esse português do Palmeiras demorou para colocar esse garoto em campo, Mas tá gente? certo ele. Tá certo o caramba que Isso tá eu certo. tenho muita dúvida também. Aí Tá começamos certo, caramba. estamos começando Tá a certo, concordar, caramba. Chico. Agora ele mandou já deveria ter entrado, sim. Ele mandou contratar uns gringos. Navarro. Que eu vou te contar. Como é que é? Não, Navarro. peraí. O Navarro veio antes, era do Sim, Botafogo. sim, Mas até então ele não podia jogar. Não, peraí, tinha 15 pô. Aí anos. veio quem mais? Não, Navarro é ruim. Merentiel e Lopes. Como é que é? Merentiel. e Merentiel. Lopes. Aí depois veio Flaco Flaco Lopes. Olha, vou te contar uma coisa, juro por Nossa Senhora. Esses caras são pior que o Gustavo Mosquito. Todos eles. O Gustavo Mosquito engole todos eles. Até mais, o Adson é muito melhor que todos esses que o Palmeiras contratou. E o moleque sentado no banco, que é uma revelação, é um fenômeno. O moleque sentado no banco. Se fosse o Tele Santana, ele estava jogando com 15 anos já. Ah, tá aí. Obrigado, Pavão. Obrigado. Muito obrigado. Eu com 16 Obrigado. anos, eu estreiei no Morumbi com o Tele com 16 anos. E fiz meu gol na estreia ainda. Eu acho que 15 não pode. Eu acho que hoje, eu acho que hoje 15 não pode. Exemplo, por exemplo. Mas o moleque tem que jogar rapidinho, sim. Não, por exemplo, já tinha posto faz tempo o seu Tele Santana. Não, eu acho 15 que anos, não claro pode, que não. viu, Pavão? Acho que pela Mas, legislação Flávio, não então, pode. peraí, calma. Você lembra quando o Neymar estreou no Santos? Com 16. 17. O Neymar tinha 17. E o Santos precisava muito mais, na época, de um jogador como o Neymar do que o Palmeiras, o Hendrick. Eu acho que, de repente, você respeitar etapas é uma maneira até de você não queimar o jogador. Para de passar pano. Se o Palmeiras... Não estou Para de passando passar pano. Olha Os o time que... Os caras quase atrapalham a carreira Então, do Hendrick. o Hendrick vai jogar no lugar de quem? Do Quase Rony, atrapalha a do carreira Dudu, do Hendrick. do Scarpa, Eles do não Rafael sabem Veiga. lançar. Esse português aí não é lançador de talento. Não é lançador Na de talento. frente dele Ele não você já serve tinha para lançar Veron, talento. Wesley, você já tinha outros jogadores, não tem por que você, Ele sabe? não serve para lançar talento, fenômeno que nem o Hendrick. Ele serve para jogar, para lançar Danilo, para lançar o lateral esquerdo lá. Ele acabou de fazer 16 anos, está entrando agora aos Mas ele não poucos, essa é a serve para ideia. lançar talento. Não serve. Ele não Chicão, conhece. Chicão, ele a não tem imprensa não sensibilidade. sabe respeitar o tempo. É claro. Se esse menino entra fora de tempo, esse menino Se é queima. crucificado. Então tá no O Lulinha deu o exemplo dele aqui quando ele foi colocado com 16 anos. Espera um pouquinho. Esse moleque A é situação 500 vezes diferente. melhor que o Lulinha. E mais, o Lulinha entrou para salvar o Corinthians do rebaixamento. Então. Não é o caso aqui. Aqui é Não. só para entrar para fazer o gol Então, do então título. vai entrando aos Mas é poucos, isso que tá tá certo? falando, é isso que tá falando. Mas por que Não tá certo. Você vai subir um menino de 16 anos, vai botar no lugar do que? Do Rony? Vai colocar no lugar do Dudu? Não. Vai mas colocar põe no lugar do segundo Scarpa? tempo. Vai no segundo Sim, tempo. Pô. mas é o que tá Qual sendo feito problema? agora. Põe o segundo tempo. Chico, porque Vamos lá, tem a questão- tá bom, vamos lá. Gostei dessa história. O Hendrick será maior que o Dudu, maior que o Rony, maior que o Scarpa? Para você, Miller? Desculpa. Eu acho que em termos de conquista, não. Porque o Dudu já conquistou muitos títulos, né? Se ele vai Não, ficar... estou falando vida profissional dele. Ah, não. A vida dele profissional, ele tem grande chance... Não, ele é melhor que o Rony. O Rony, eu gosto do Rony. E o Dudu? É, o Dudu Claro que eu não estou falando hoje, né? Sim, Óbvio. sim, Estou sim, falando projeção de carreira. Ele tem mais habilidade que o Dudu. Para você, Chico. Mais habilidade que o Rony. Ele se iguala com o Dudu. E com o Scarpa não, porque não é da posição dele. Sim. Não tem nada a ver com o Scarpa. E o Scarpa está vendido já se mandou, vai embora para a Inglaterra, né? Porque ele entendeu que lá fora é melhor que aqui. Né? Muito melhor lá fora que o Palmeiras. É claro que está certo. E por isso que ele vai embora. E é por isso mesmo que ele vai para a seleção brasileira. Não para a Copa, mas para os outros. Para o futuro, ele vai ser titular da seleção brasileira. Quem você disse? O Gustavo Scarpa. Scarpa. Com certeza. Para você, Pavão, esse menino ele vai mais longe do que o Dudu, que tem uma bela carreira, do que o Rony. Eu acho que vai mais longe, até porque hoje em dia o futebol está carente, né, de jogador bom, igual ele. E o Dudu, eu acompanho ele desde as categorias de base do Cruzeiro. Eu levava alguns jogadores lá, queria aproveitar também e agradecer a diretoria do Cruzeiro por estar me liberando, dar oportunidade para me levar alguns jogadores lá, né? Essa manhã eu já estou lá para levar um zagueiro. E também eu acho que ele se iguala bem com o Dudu, assim, o jeito de jogar, o estilo de jogar, os dois são bem parecidos. Para você, Paulo? A projeção vai ser muito maior, até porque esse garoto hoje
com 16 anos, já estão preparando esse garoto para a seleção brasileira. Estando na seleção brasileira e cedo na Europa, a projeção é muito maior. Muito maior. Eu também, para mim, como diria Bruno Henrique, outro patamar. É jogador para figurar entre os melhores do mundo. Sim. Em termos de marketing, capacidade de realização, clube. E tem uma coisa nele que chama muita atenção. Além da questão técnica, ele é um garoto que foi destacando com os jogadores mais velhos que ele. Tem a questão física, tem a precisão no arremate, é um fazedor de gols. E tem uma outra coisa que me chama muita atenção e acho que vai permitir que ele cresça muito na carreira. Foco. Sim. Ele é o tipo de... Assim, não estou comparando o jogador tecnicamente. Eu estou dizendo que ele é um Cristiano Ronaldo. Mas ele tem um foco que me lembra o Cristiano Ronaldo. Que muitas vezes compensa, por exemplo, o que o Messi tem de extraordinário. Você acha que ele pode chegar, por exemplo, ao melhor do mundo? Eu acho. Melhor do mundo? Eu acho. Então ele seria maior que o Eu Neymar? acho. Sim. Se ele estiver com foco, por exemplo, o foco que ele tem, para mim, já é maior que o do Neymar. Até nas entrevistas, né, Celso? Até nas entrevistas. Eu tô achando um pouco exagerado, hein, gente? Eu já tô maior que o Neymar. O cara tem 16 anos. Foco no centro, tem que jogar. É assim, são jogadores distintos. Tira o pé um pouco Neymar aí, com meu. ele. Que é isso? Não, não tô. O Neymar tinha tudo para ser melhor do mundo, só que não era a prioridade Não dele. foi isso, não. Ele tinha o Neymar não, no ele melhor do não era mundo. era O que que o prioridade. Hendrick O vai problema era ser? Cristiano Ronaldo e Messi. Aí como é que você vai Pode fazer? ser, Não mas dá. ainda assim... Mas tudo bem. Era uma expectativa O Modric foi melhor do mundo. Você acha que o Ganhou Hendrick a não Copa pode ser? Levou a Croácia para a final da E Copa, aí, velho. o Hendrick jogando no Brasil não pode ser? Eu Pode, acho que pode ser, Kaká foi o pode. melhor do mundo, Pode, o Hendrick não pode, pode ser. pode tudo, você pode tudo. Rivelino Nós estamos falando Rivaldo foi o melhor do mundo. infinitas possibilidades. Outra coisa. O Kaká foi o melhor do mundo. O Kaká foi mais jogador que o Neymar? Não. Lógico que não. É isso que eu estou falando. Depende de ocasião. Mas o foi Neymar o melhor pegou do mundo apenas naquela Cristiano Ronaldo e época. Messi. Eu vou gente. te perguntar, o melhor do mundo naquela época. rendeu um ano muito mais do que o Rendeu muito Neymar. mais que o Neymar. Foi isso mais mesmo. decisivo. Foi mais decisivo. Não, Rivaldo. Quando o Kaká foi Então, melhor do mundo, hoje, você esse sabe com garoto, quem que ele ele tem uma disputou? projeção Sabe com quem disso. que ele disputou quando ele foi melhor do mundo? Com Messi e Cristiano Ronaldo, 2 meninos. Tudo bem. O Neymar disputou com os caras no outro nível. Não, mas o Neymar, ele perdeu a oportunidade. Ele perdeu a oportunidade de ser o Quando? melhor do mundo, porque não quis. Porque tem potencial. Não, ele tem tinha potencial. Ele Não tinha quis. Messi e Cristiano Ronaldo, Abriu mão gente. de ser melhor do mundo Mas e por se causa ele das podia ter vaidades. foco, podia ter o que ele quisesse. Com o Messi e Cristiano Pô. Ronaldo não ia ser. Ele ia ser terceiro. Mas, ô Flávio, você concorda? Ó, eu acho que o Neymar é a grande esperança do Brasil para ganhar esse Esperamos. Não tem dúvida nenhuma, eu concordo. Mas hoje ele chegou no ponto de maturidade em que ele não quer aparecer mais em coluna social. Ele está dando um tempo nesse negócio de pegar um avião, vir para o Brasil, voltar para lá, sabe? Ele está focado no futebol. Ele quer ser hexacampeão do mundo pelo Brasil. Eu acho que o Brasil vai conseguir, porque o Neymar está contagiando todo mundo com esse desejo dele. Então, eu acho que ele demorou para chegar nessa maturidade, Miller. Demorou para chegar. Sim. Demorou muito. O Paulo Sérgio e o Miller chegaram muito antes que ele. Gente, ele chegou machucado nas Copas. Não, ele chegou machucado Ele jogou em nas 2014, Copas, ele foi artilheiro da seleção, aí ele se machucou. Na Copa passada, ele estava voltando de Flávio, contusão o ano decisões inteiro machucado. erradas, Flávio. Agora, se Deus quiser, ele vai inteiro. Flávio, em decisões erradas, estava no Barcelona, estava bem, estava arrebentando. Você acha mesmo que foi decisão Eu errada? acho que foi decisão errada. Também achei. E o Eu Messi acho foi que atrás dele. decisão errada. E o Messi foi atrás Não, mas dele. o Messi estava consagrado. pô. E ele também. E ele também. É. 6 bolas de ouro. Peraí. Peraí. É isso, Foi ganhando- Marcelo? 6 bolas Ganhando de o ouro. maior né? salário do mundo. Não foi para a Rússia, foi para a França. Mas aí que está, Flávio, isso que eu estou dizendo. Ele se conscientizou tardiamente que ele pode ser um grande jogador de futebol e marcar presente para sempre o nome dele na história do Brasil, no futebol brasileiro e no futebol mundial. Mas ele chegou a isso tardiamente. Quando ele se machucou durante as Copas, você tem razão, ele foi prejudicado. Mas quando ele voltou a jogar bola nos clubes, ele preferiu a badalação do que o profissionalismo. E aí foi o erro do Neymar. Na minha opinião, Eu acho foi um que erro não- de avaliação. Mas ele não deixou de ser bom por causa disso. Eu duvido muito que É isso os eu tô caras, dizendo. que os caras não vão para balada. Duvido. Todo mundo vai. Olha, o cara rico, o cara com prestígio, o cara tem que ir mesmo. O cara não é tem um monstro. jogador aqui nessa mesa, que eu não vou falar qual é, tem 3, que diz para mim o seguinte, em off, né? Que tinha dias que eles iam para a balada, chegavam 8 horas da manhã de costa, né? Para um certo treinador, que foi maravilhoso, para um certo time. Sim. Né? E teve um que chegaram tarde e o porteiro
não deixou entrar. E aí o que eles fizeram? Dormiram todos no carro. E aí, bateu 6, 7 horas da manhã, o porteiro abriu a porta. E aí o que eles fizeram? Fingiram que o carro estava quebrado, levantaram o capô e todo mundo empurrou e foi empurrando o carro. A hora que o treinador saiu, que era um treinador meio rigoroso, falou: o que aconteceu? Seu Tele, quebrou o carro aqui. Agora, Quebrou o carro aqui, então... Uma rápida pergunta. Aí todo mundo foi treinar, meu Uma filho. rápida pergunta. Todo mundo foi Esse treinar. time, com que os jogadores iam pra balada e fomentavam, que Ganhou o quê? estava quebrado, eles foram o quê? Bicampeões do mundo. Bicampeões do mundo, Não é tirar... tetracampeão do mundo pelo Brasil. Lógico. É diferente, cara. Esse negócio É de diferente. balada, isso é conversa fiada. Um atleta... Romário ia e O foi o melhor Romário, do o Romário, ele virou um exemplo, porque ele foi campeão do mundo. O Romário fazia balada na seleção, lá na concentração, ô louco. O Balada faz... eu não vou dizer que também tem um jogador nessa mesa que me falou que o Romário realmente levava a mulher para a seleção brasileira, dentro da seleção. Sim. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho até que os dirigentes naquela época até sabiam. Mas deixaram. Sabiam. Porque o cara resolvia. Lógico. Então, é esse nível que eu quero que o seu Hendrick chegue. Ele não precisa eu ir acho que pra ele balada, pode mas chegar a se for, isso. não vai mudar nada. Mas no Palmeiras ele não vai chegar. Eu só acho que Pavão, os tempos são Pavão. outros, a mídia é outra, tem que tomar muito cuidado com o que Se faz. o moleque não tiver... Hoje, Agora, não é tem que tomar balada que muito ganha ou não ganha. cuidado. Você acha que... É lógico que o cara tem... Ele não pode perder a condição física, ele tem que ter... Mas é isso tira. Tem jogador que não faz isso? Não tem... No Tele Santana, na época, o jeito que o jogador entrava no campo para treinar, ele já percebia que o cara foi para a noite. O jeito de andar. Então ele falava assim, por exemplo, quando o Macedo chegava lá, aquelas tranças dele lá, com o olho vermelho, ele falava assim, ó, pode descansar que você vai treinar à tarde, não precisa treinar não. Aí ele já percebia que o cara estava mal fisicamente, saído para a noite, bebido. Além de tomar a multa, ele ia treinar só à tarde e olha lá, ia jogar como titular ainda, né? Tinha que esperar lá. Era uma Macedo, mas Gente, demais. eu era amigo do Era Sócrates. outra situação. Eu era amigo do mídia Sócrates. é outro, você não tinha celular para estar filmando o cara ali. Hoje está tudo. Mas se não filmar e pode for errar campeão dessa também está forma. tudo certo. Se o Neymar for campeão do mundo, não precisa nem jogar muito. O Brasil, péssimo, o Neymar... Aí o Brasil ganha nos pênaltis da França no último jogo. O Neymar foi maravilhoso. Que coisa fantástica. Agora o Neymar faz 20 gols, o Brasil perde nos pênaltis para a França. Tá vendo? Baladeiro, não sei o que e tal. Gente, a Copa de 58, que era o auge da organização, o Garrincha trouxe um filho da Suécia. Ah, para. Não, mas, Flávio, mas a questão do Neymar é como o Celso falou, questão de foco. Se ele focar nessa Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma, nós temos o Hexa. Não quis causar. E nós torcemos para que ele seja um dos melhores. Nós torcemos para isso, até porque hoje o Brasil está carente de ter aquele cara campeão do mundo, o melhor do mundo. O que eu vejo no 5, Hendrick, né? e o que eu vejo no Hendrick é a partir daquela matéria que a gente foi muito feliz, a matéria que o Fernando Gavini fez aqui, quando entrevistou o pai, quando entrevistou o próprio Hendrick. A gente está falando de um menino de 11 anos, que já tinha todo um discurso, toda uma estratégia. Claro, são sonhos, mas não era só uma questão de sonho, é transformar sonho em objetivo. Isso. E que ele está conseguindo chegar e ele não está deslumbrado. Cada ser humano é de um jeito até diferente. o pai do Hendrick dando entrevista, ponderado. Cada isso ser aí, humano né? é diferente. Não critica, não Então, fala nada. não sabe está onde errado o vai. Hendrick, Isso é uma nem está preparação, errado o Neymar. de um Cada clube. um é como é. eu Como não estava errado o Romário. Cada um é como é. Eu só acho Cada um é que, como por é. exemplo, eu não sei se o Cristiano Ronaldo não tivesse o foco que ele tem, se ele teria superado ou igualado o Messi em número de Não, porque ele não conquistas. tinha o talento do Messi. Exato. Então, é foco. Então, isso que tem no Cristiano Ronaldo, que eu vejo no Hendrick, que me faz acreditar que ele pode ser, sim, um dia melhor do mundo. Deixa eu falar da Enjoy. A Enjoy é uma das maiores. É ele? Vi.